outras opções também. E aí a gente chega na utilização do sinal elétrico, né? A gente primeiro tinha uma necessidade de transformar ali sinais elétricos em caracteres codificados, tá? Para a gente transformar uma mensagem de forma elétrica em um texto em português, em inglês, e uma mensagem uma linguagem mais de alto nível, certo? E um dos primeiros casos que a gente teve isso foi o código Morse, tá? Então, o pessoal conseguia transmitir um sinal elétrico, quando era um sinal elétrico de ponto, eles iam anotando, né? E depois um de traço também era outra possibilidade. E aí eles criaram um alfabeto, se a gente em um determinado período de tempo tivesse um ponto e um traço, a gente substituía isso por uma letra A, tá? Se a gente tivesse um traço, um ponto, 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 a gente substituía por uma letra B e assim por diante. Então, tanto o transmissor quanto o receptor, eles tinham esse protocolo e eles conseguiam codificar a mensagem, né? Transcrever uma mensagem que era enviada via um sinal elétrico, tá? E aí a gente tem a divisão do sinal elétrico analógico e o digital, tá? O sinal elétrico analógico, ele tem esse formato de onda, tá? A amplitude é a altura dessa onda, então ele pode assumir alguns valores aí, tá? E de tempos em tempos essa onda ela se repete, tá? Então essa repetição de onda é medida em hertz, tá? A mesma ideia do rádio, por exemplo, que a gente sintoniza em um 107.7, tá? Essa é a frequência com que a onda do sinal do rádio ela é repetida. Então, tanto o receptor quanto o transmissor eles estão na mesma frequência, podemos dizer assim, certo? E quando a gente vai, pessoal, para o sinal elétrico, de forma digital, certo? A gente já tem esse formato mais quadrado, tá? Então, os valores eles só assumem ali zeros e uns, são valores bem mais previsíveis, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente meio que faz uma contagem desses números e quando a gente tem, dependendo dos computadores, né, de forma geral, 8 números desses, a gente forma um byte e através de um byte a gente consegue converter isso através de uma tabela relacionada ali àquela tabela do código Morse, né? A gente tem um alfabeto. Então a gente tem uma sequência de 8 dígitos binários aqui e a sequência de caracteres que a gente quer. Então, por exemplo, eu poderia querer escrever um M maiúsculo, tá? Então eu ia passar esses números aqui. Então, se naquela sequência do sinal elétrico eu identificar oito números binários, né, zeros ou uns, que correspondem a essa sequência aqui, então eu teria um M maiúsculo, tá? Então você porque o M minúsculo também é outra sequência e assim por diante. Tá? E aí a gente adicionou mais um ponto que é a parte de redundância, tá? Então a gente precisa ter certeza de que essa mensagem que a gente está enviando ela vai chegar corretamente do outro lado. Então imagine que a gente queira transmitir uma sequência de dados, né? Esse aqui são oito bits, tá? Que formam um byte. E aí a gente adiciona uma sequência de bytes no final como uma redundância, tá? E aí o que a gente faz? Com esses números aqui a gente faz um cálculo. Vocês não precisam entender esse cálculo agora, mas a gente faz um cálculo relacionado a cada bit desse, certo? Então, como é 0 e 1, se eu tiver qualquer mudança aqui, esse cálculo vai ser totalmente diferente, tá? E aí a gente chega no resultado, certo? Esse resultado ele é enviado junto com a mensagem, certo? Da mesma forma, do outro lado, quando o receptor chega com essa mensagem, ele tem esses caracteres a mais, ele consegue fazer uma engenharia reversa e fazer o cálculo reverso para obter o mesmo valor. Então, se a gente tem os mesmos valores aqui, a gente garante que esse dado ele está de fato correto. Tá? Se não estiver correto, a gente descarta e pede para que ele seja reenviado. Mas se estiver correto, a gente só remove essa redundância e aí a gente fica com o dado final do jeito que deveria ter sido enviado. Tá? Então,